Bom, pessoal, vamos falar aqui das principais leis da física, com base nesse documento ou nessa publicação do Guia do Estudante. Então, desde Newton a Einstein, quais seriam as leis que regem o universo? Então, dentro desse nosso curso de física, é interessante fazer essa análise também do que é essencial ao estudar física. Lei da conservação da massa, lei da conservação da energia, são leis fundamentais na física, ok? Essas duas que eu citei. Vamos ver outras, como as indicadas por a redação dessa revista. Então, nós temos uma das leis é a do movimento, aquelas de Isaac Newton, ou seja, ação e reação, é a última, né, na verdade, inércia, o princípio fundamental da mecânica, né, que é força igual a massa vezes aceleração, e a ação e reação. São essas as leis da mecânica, as leis principais, que aí relacionam força, aceleração, massa. Existem também as leis da gravidade, né? A lei da gravidade. Então, todo momento nós estamos sob a ação dessa lei, que explica a força de atração existente entre objetos. E mais tarde, Einstein trouxe a teoria da relatividade, que complementou essa lei, fornecendo uma explicação mais abrangente para a gravidade. Ainda assim, a lei da gravitação de Newton é uma aproximação muito adequada para os casos no nosso planeta. Aqui temos que a energia e a massa total no sistema fechado ou isolado são sempre constantes, energia e massa. Ou seja, estamos falando de uma lei de conservação da massa e da energia. Inclusive, a equação proposta por Einstein, que é E igual a m vezes c ao quadrado, massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ela relaciona energia e massa. Ela diz que a massa é uma manifestação da energia, ou seja, o total de massa e energia continuam sempre constantes, embora possam mudar de forma. Esse é o princípio da explosão nuclear, por exemplo, processo no qual a massa se transforma em energia. Lembrando que tudo isso é baseado na lei da conservação da massa e também a lei da conservação da energia. As leis das termodinâmicas são leis muito importantes, que envolvem a lei da conservação em massa e podem ser aplicadas exclusivamente aos processos termodinâmicos. No total, são 3 leis, sendo a primeira e a segunda as mais importantes. A primeira diz que a variação da energia interna do sistema pode ser expressa através da diferença entre o calor trocado com o meio externo e o trabalho realizado por ele durante uma determinada transformação. Ou seja, a variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. A segunda já relaciona-se com o fluxo natural do calor num sistema fechado. E aí vem a ideia das máquinas térmicas de James Watt. Tudo isso está ligado às leis da termodinâmica. Também tem as leis ligadas à eletricidade, a eletrostática, a eletrodinâmica, o eletromagnetismo. Foram como o homem conseguiu sintetizar o movimento das partículas elétricas. Então, conseguiu organizar em 3 áreas que explicam o comportamento do elétron. Como ele age de forma estática, no caso dessa figura, né, houve atrito e
se gerou cargas negativas e positivas, e aí a atração entre o cabelo e a bexiga. Além disso, temos que a velocidade da luz no vácuo é sempre constante. Isso indica que, ao contrário do que acontece com outras formas de movimento, não é a medida das maiores, não é medida de maneira diferente para observadores em diferentes referenciais. Então, quando a gente fala da velocidade da luz, ela independe do referencial. Pode ser um referencial fixo, pode ser relativo, ela continua constante. Aí nós temos que interpretar se o objeto está vindo em nossa direção ou se ele está se afastando. Então, a luz da Lua, desculpe, das estrelas, quando estão se afastando, ela é diferente das luzes da estrela quando estão se aproximando do planeta. E Einstein, né, ele trouxe uma revolução na física. Ele trouxe o efeito fotoelétrico, né, quando ele colocou a luz em pacotes, que são os fótons. Claro que isso baseado em outras teorias. E explicou que a luz era, além de onda, uma onda característica ondulatória, ela teria características corpuscular, ele é uma partícula. Além disso, nós temos a fórmula que ele traz a energia relacionada à massa, né? E a fórmula diz respeito à equivalência entre massa e energia. Isso significa que uma pode se transformar na outra e vice-versa. Então era isso, pessoal. Falamos das leis da termodinâmica, das leis da mecânica de Newton, as leis relacionadas a Einstein, que revolucionou e que trouxe novas ideias para a física, lembrando da importância dessas leis para a compreensão desse universo. Falamos da lei da gravidade, da gravitação universal. Então, essas também são leis importantes que envolvem toda a vida nesse planeta. E, é claro, no universo. Até a próxima!